Boas pessoal, eu sou o Saturno e estamos de volta com né, mais um ano, mais um episódiozinho para o nosso podcast. E primeiramente desejo um feliz ano novo a toda a gente. Só consegui agora realmente postar algum episódio, mas a partir de hoje já vamos ter o horário normal dos episódios. Portanto, já sabem, domingos, Spotify, segundas-feiras aparece no YouTube. Eh, Hoje vamos estar a falar sobre um filme que saiu recentemente, que é do Pinóquio, uma animação em stop motion de Guilherme Del Toro. Para mim já me chamou bastante a atenção só pelo facto que era em stop motion, porque eu em geral eu assisto tudo que é filme stop motion ou animação mais curta. Mas como era filme eu tinha mesmo que ver, ainda por cima do Guilherme Del Toro, que é já uma pessoa de nome, de nome em espanhol, né? Não, mas é uma pessoa já bastante famosa com bastantes, como é que eu ia dizer, filmes e isso tudo que trabalhou bem feitos, portanto, eu já esperava uma coisa bem trabalhadinha, bem com uma boa história e tal. Mas pronto, como eu disse, é uma animação em stop motion, portanto, para quem não está bem a ver, é uma coisa do estilo de filmes como Caroline, Paranorman, uh, aquele filme da raposa, esqueci-me agora, esqueci sempre do nome, Mr. Amazing Fox, uma coisa assim. Mas pronto, é desse género, percebem? E pá, a animação, o que é que eu ia dizer? A animação ficou linda, realmente. Tudo que era cenários, tudo que era personagens, estava muito bem trabalhado. As texturas não são nos cenários. Os cenários em geral já têm muita textura, né? E às vezes os personagens ficam um bocado de lado nesse aspecto, mas eles deram um trabalho nas texturas incrível, que realmente devem ter ficado ali umas boas horas, não dias, a trabalhar só naquilo. Uh, Portanto, em questão de animação, ainda por cima, como era em stop motion, geralmente dá para perceber que é em stop motion, não só pela textura das coisas, mas pela maneira como é animado, porque não é literalmente, não costuma ser completamente fluido, dá para perceber quebras ali entre os frames, o que é normal quando é em stop motion, completamente normal. Só que desta vez eles fizeram tantos frames que a animação ficou fluida de uma maneira que nem dá para perceber muito bem às vezes que é animação em stop motion. Às vezes dá para passar bem por animação 3D. O que eu achei incrível. Eu não me importo que se a animação em stop motion é com muitos frames ou não. Não me importa nadinha. Até porque os filmes todos de stop motion que eu vi nunca foi tão fluido a animação como o do Pinóquio fez desta vez. Portanto, eu para mim já estava habituado a ver filmes de stop motion em que dava para perceber quebras na animação, não é? E agora fui ver este e aquilo estava muito fluido, o que até deu uma. Foi até satisfatório estar a ver, era muito bem animado, havia partes que só de pensar como é que eles fizeram aquilo e o tempo que demoraram já estava a dor a cabeça a mim. Só de pensar como é que fizeram aquilo. Pronto, a história em si é basicamente a história de Pinóquio, para quem. Acho que a maior parte das pessoas já viu a história de Pinóquio. Portanto, tem livro, contém filmes. Muito resumidamente, mesmo assim resumidamente, porque este muda um bocado, que é basicamente Gepeto, que é um carpinteiro, faz um boneco de madeira, tipo um fantoche, uma marionete é mais acertado, uma marionete, que é o Pinóquio, que entretanto ganha vida e pronto, ganha vida, fica a viver a vida como uma marionete ambulante, por assim dizer. É basicamente essa história de Pinóquio, é um boneco que ganha vida, ganha vida. Só que este aqui teve umas cenas diferentes que não digo que ficaram más, sinceramente. Ficou tão bem encaixadinho e continuou a dar a mesma temática de Pinóquio que eu achei incrível. Eu até vou dar uns exemplos agora, já que vou dar os exemplos, vou obviamente estar a dar spoilers, portanto, se não quiserem estar a receber spoilers a partir de agora, aconselho ou continuem a ver e depois veem o filme, ou fazem ao contrário, veem o filme primeiro e depois venham aqui. Fica por vossa conta. Uh, Portanto, indo agora aos spoilers, por assim dizer, né? Para além da história normal,
esta história tem uma variante que. Uma variante em comparação ao livro, eu não tenho a certeza, porque aos livros, geralmente aquelas animações que a Disney fazia, no livro era bem mais pesado. Eu não sei como é que era o livro do Pinóquio, por exemplo, mas estou-me a basear pelos filmes. Portanto, no filme tem as mesmas cenas normais, o Pinóquio ganha vida, mas de agora foi porque Gepeto tinha. Eu não acho que era filho, sinceramente, era neto, se não estou engano, era neto. O neto dele faleceu por causa que eles estavam a reconstruir. Reconstruir não, desculpem. Estavam a construir estavam a fazer uma estátua de Jesus Cristo crucificada para a igreja, e enquanto estavam lá, aquilo passa-se em temática de guerra. Uh, eu não sei agora as datas exatas, mas como estava Mussolini no poder, está entre a Primeira Guerra. Portanto, eu acho que está um pouco depois da Primeira Guerra, mas continua. Porque a Primeira Guerra acho que acabou em 1918, só que Mussolini estava lá para 1920. Portanto, era por aí. Posso estar enganado, mas era por aí. Portanto, aposto em 1920, por aí, essas épocas. Havia guerras em algumas zonas ainda. E pronto, uma das bombas que estavam a ser atiradas por aviões acabou por cair em cima da igreja e acabou por matar. Eu acho que era. Esqueci-me agora do nome do miúdo. Pablo? Eu acho que era Pablo. Eu acho que era Pablo, o nome do miúdo. Então, ele morreu. O Gepeto, obviamente, ficou destroçado, né? Ficou completamente destruído pelas emoções ali, só por saber que ele morreu. Entretanto, numa noite ele ficou bêbado e construiu a marioneta que era o Pinóquio, só que obviamente não tinha vida. Mas desta vez, em vez de ir lá uma fada qualquer, foi mais ou menos isso, uma fada, mas eu nem sei bem como é que eu posso chamar aquela criatura. Mas uma criatura apareceu, uma criatura mágica, obviamente, eh, e deu vida à marionete que conhecemos agora por Pinóquio. E entretanto, pronto, o Pinóquio tentou ter a sua vida normal, o Gepeto foi cuidando dele, não sendo aceito. Pinóquio não foi aceito nem pelo Gepeto ao início, nem pela comunidade, mais tarde, obviamente, sendo aceito. Mas esta história também tem umas cenas diferentes, que é o Pinóquio, como é bastante desobediente, ele não obedece nem um bocadinho às pessoas, ele acaba por ir para uma escola, só que no dia de ir para a escola ele foi cruzado por um apresentador de circo, o que aí já volta para a história normal, não é? Já, porque a história normal tinha a guerra, mas tinha a cena do circo, por exemplo. O Pinóquio nem é sequer roubado, é mesmo enganado para assinar o contrato pelo apresentador do circo. Ele assina e faz com que o Pinóquio tenha que fazer apresentações para ele no seu circo. Portanto, o Pinóquio, em vez de ir à escola, vai para o circo e depois vai rodando boa parte do mundo e Gepeto vai atrás dele a tentar encontrá-lo, não é? Enquanto Gepeto tenta ir atrás do Pinóquio, continuamos com a história normal. O Gepeto tem que atravessar o mar. Mar nem era mar, eu acho que era uma espécie de estreito, daquele tipo de rios gigantes. Não sei agora qual era o nome que eles davam ali na animação, estou-me a esquecer desse parte. Mas enquanto ele está de barco, o mar, como está em zona de guerra, o mar está cheio de minas, daquelas que explodem se algum barco ou animal tocarem nelas, né? Entretanto, a Gepeto, adivinhem só, é comido pela baleia, né? Ele e o barco em que ele estava. E o grilo, por acaso estava a esquecer agora, o grilo continua nesta história, ok? Continuou com a mesma cena que ele fazia no filme original, que era tentar tirar o Pinóquio de problemas, só que como o Pinóquio é difícil de lidar, ele acabou por não conseguir tirá-lo desses problemas, mas pronto. Gepeto e é o Sebastian, que é o grilo, é o nome dele. Sebastian, são comidos pela baleia, ficam lá durante um bom tempo. Entretanto, Pinóquio tem como última apresentação fazer uma espécie de teatro com tema de guerra para Mussolini.
ok? E nessa parte, como o apresentador do circo, também estou-me a esquecer agora do nome, que tinha um nome um bocadinho esquisito. Esse apresentador do circo, ele tinha um macaco, eu acho que era um macaco, não sei bem. Eu às vezes não sei distinguir primatas em si, né? Eu estar a dizer que é um macaco. O macaco era maltratado, bastante maltratado, tipo, literalmente ele batia nele. E o macaco meio que se revolta contra ele, contra o apresentador do circo. Ajuda o Pinóquio a fugir, fazendo com que os dois trabalhassem num plano para, durante a apresentação para Mussolini, eles fizessem, gozassem completamente com a pessoa que é Mussolini, porque é uma pessoa gozável, né? Vamos concordar. Bom ele não é. Hum, Pronto, gozaram com ele, entretanto Mussolini matou o Pinóquio e por acaso isto é uma parte que podia ter explicado antes. Não é contrato, mas este mundo em si, hum, quando o Pinóquio morre, e é só o Pinóquio porque tem envolvência de magia, quando o Pinóquio morre, ele pode voltar à vida, mas cada vez que ele morre, ele tem que esperar mais tempo até voltar à vida, percebem? E ele tinha morrido até então umas duas vezes. Exato, era duas vezes. Uh, não, esta sendo a segunda vez, desculpem. Esta sendo a segunda vez. E obviamente pensaram que ele tinha morrido. Entretanto, ele voltou, fugiu. E entretanto, na fuga, isso tudo do barco, calhou no mar e encontrou Gepeto dentro da baleia. Literalmente, ele entrou lá, né? Foi comido pela baleia também. Ele e o macaco, daí essa passagem, ele e o macaco. Uh, e agora, com todos reunidos na baleia, fizeram mais ou menos o que fizeram no filme antigo dele. Fizeram a baleia. Aliás, não, por acaso no filme antigo, se não me engano, fizeram a baleia espirrar com fogo. Mas desta vez eles subiram a um farol que tinha dentro da baleia. Portanto, estão a ver o tamanho que era. Nem era uma baleia, porque aquilo é um bocadinho diferente de uma baleia, mas é tipo um monstro cá ali naquele mar que é muito grande. Se cabe, para vocês imaginarem, se cabe lá um farol, não é? Daqueles mais pequenos, mas mesmo assim é um tamanho já razoável. Eles subiram ao farol, fizeram o Pinóquio mentir para que o nariz dele crescesse, fizeram e saíram pela aquele buraquinho que tem nas partes de cima das baleias, né, para eles respirarem e às vezes expelir água. Saíram por aí, só que entretanto, hum, pronto, eles saíram, mas começaram todos as bombas explodiram, né? A baleia morreu, acho que entretanto a baleia morreu por causa que a bomba explodiu, só que ficaram ali à deriva na água e entretanto Gepeto estava a morrer, literalmente afogou-se. Já estava lá em baixo, Pinóquio nem uma perna e um braço tinha, só vocês estarem a ver. E entretanto Pinóquio morreu enquanto tentava salvar Gepeto. E como eu disse, cada vez que ele morre, ele tem que esperar mais tempo até voltar à vida. E como ele estava naquela situação desesperadora, não é? Que tinha que salvar o Gepeto naquela hora, ele podia ir embora mais cedo, mas como é que eu ia dizer? Se ele saísse embora mais cedo, ele ficaria mortal. Portanto, se ele morresse, não reviveria. E até agora, eu não estou a dizer porque não aconteceu, até agora Pinóquio não virou humano. Em nenhuma parte de Pinóquio vira humano, o que é interessante, porque a história de Pinóquio tem sempre aquela cena de ele virou um menino a sério, né? Para se parecer mais como uma pessoa normal. Desta vez o Guilherme Del Toro não quis que ele ficasse humano pelo simples facto que ele queria que tanto a audiência quanto as pessoas no universo em si gostassem do Pinóquio pelo que ele é e não pelo que aparenta. O que é uma desculpa completamente plausível, até é uma ideia interessante da maneira como ele fez. Mas pronto, como eu estava a dizer, o Pinóquio então virou mortal, portanto se ele morresse não voltaria. Conseguiu salvar com muita sorte Gepeto e os outros entretanto salvaram-se. O Sebastian e o Macaco conseguiram salvar em terra.
Entretanto, calharam todos em terra firme, né? Ficaram todos felizes e isso tudo. Só que entretanto Pinóquio chegou a terra firme morto já estava todo morto. E agora eu ocultei esta informação mais para o final mesmo. Sebastian tinha feito um acordo com, com a fada. Eu vou chamar-lhe de fada porque eu não sei bem que nome é que se dá aquilo. Mas a fada que deu vida ao Pinóquio fez um acordo com Sebastian que era: se ele tirasse o Pinóquio fora de problemas e ensinasse a ser um menino responsável e isso tudo, ela daria um desejo ao Sebastian. Entretanto, no final, não é que Sebastian tenha feito um trabalho ótimo, porque Pinóquio também não foi fácil de lidar, mas mesmo assim recebeu um desejo. E o desejo dele foi fazer com que o Pinóquio ganhasse vida outra vez. E eu acho que sinceramente voltou àquela cena. Ai, desculpa, eu acho que bati no microfone. Fez com que acho que ele ficou imortal outra vez, porque lá para o final do filme, que eu já chego lá, ele não está a envelhecer muito, mas pronto. Então o Pinóquio ganhou vida, ficaram todos felizes e isso tudo. Eh, a guerra em si já nem era relevância, sinceramente. A guerra parou de aparecer cenas disso. E pronto, acaba o filme da seguinte maneira, que era Gepeto morre entretanto, mas isto de maneira assim muito seguidinha, só de mostrar como é que era a vida, pronto, dele. Que era Gepeto morre entretanto, porque já estava velho, né? Entretanto o Grilo morre e o Pinóquio guarda ele dentro de uma caixinha de fósforos e põe-o num buraquinho que ele tem tipo no peito, que é literalmente como se ele fosse o coração dele, ele deixa lá dentro para sempre. O macaco entretanto morre, né? E fica o Pinóquio só. E fica só o Pinóquio, sozinho, uh, a viver a sua vida como um fantoche. É fantoche, uma marionete, né? O fantoche é mais aqueles de meias, por assim dizer, né? Portanto, como uma marionete sozinha no mundo humano, o que não impedia, acho eu, que ele fizesse mais amizades. Entretanto, não foi explícito o filme, essa parte, porque acaba uh, com Gepeto, Sebastião e o macaco mortos, portanto, e o Pinóquio à beira deles só, não aparece mais nada. Pá, mas achei o filme interessante, porque pá, é o filme de Pinóquio, para mim, a história de Pinóquio. Já a que a Disney fez, eu não gostei muito. Sinceramente, não tinha a impressão aquele filme. Devo dizer, só a parte do Pinóquio transformar-se em burro, aquilo traumatizou-me para a vida. Não estou nem a brincar. Aquilo traumatizou-me para a vida. Uh, eu nem me dei o trabalho de ver, sinceramente, a animação que fizeram há uns 3 ou 4 anos atrás do filme do Pinóquio, que era em 3D, acho eu, misturado com live action, acho eu. Nem vi, mas quando eu vi mais este filme que era de stop motion, mas sinceramente nem me arrependi, porque a história de Pinóquio já conhecia, mas mesmo a história de Pinóquio eles alteraram para várias coisas, que é agora tem tempos de guerra, né? Tem o Mussolini e tudo. Pá, nem, o Pinóquio nem sequer vira humano, portanto tem aquelas partes que têm familiaridade com a história antiga, mas continua com o tema, não é atual, porque a guerra em si não é. A primeira guerra, entre a primeira guerra e a segunda, está longe nem está, né? Mas já faz uns anos, não é propriamente um sistema atual, portanto, pá, eu achei interessante não misturarem, não porem literalmente a história como ela aconteceu, mas colocarem umas partes como a da baleia, né? E isso dele virar uma pessoa, por assim dizer, né? Porque ele não vira humano, mas ganha vida. Esses detalhes assim que dão familiaridade com a história antiga, mas fazer mesmo assim cenas novas com a história, eu achei muito bom. Como eu disse, a animação também está incrível e pá, sinceramente era o que esperava. Eu nem vi os trailers, só vi mesmo imagens e vídeos muito curtos só para ver como é que estava a animação. E achei interessante, fui ver e não me arrependi. E sinceramente, se o filme é 2 horas, atenção, mas se tiverem tempo e curiosidade, aconselho que vejam, porque mesmo as partes do Pinóquio e o Gepeto tem toda aquela parte de pai e filho, que neste caso o pai já tinha perdido um filho, não é bem filho, é um neto, né? Mas como era ele a cuidar, ele que se considerava um filho,
Gepeto depois de perder o Neto, ter o Pinóquio como substituição, entre aspas, né? Uh, deu-lhe bastante motivo, deu-lhe bastante razão para viver, né? Outra vez. Por isso, pá, é tudo uma relação que eles fazem interessante. E mesmo as músicas, por acaso agora está-me a lembrar, as músicas que o Pinóquio às vezes canta e isso tudo, são músicas bem feitas. Eu às vezes não sou muito fã de musicais nem nada, mas às vezes em que o Pinóquio cantava e o Sebastian cantava, isso tudo, estavam tão bem feitas e com os timings tão bons que eu nem me importei, sinceramente. Portanto, pá, se gostarem da história de Pinóquio em si, assistam. Não é que eu fosse do maior fã da história de Pinóquio, mas como eu disse, como esta história muda algumas coisas, eu aconselho que vejam. E como eu disse mais para trás, como isto é spoilers e isso tudo, se vocês viram o filme primeiro de ver este podcast, quando estiverem a ver no YouTube, se quiserem escrevam a vossa opinião nos comentários sobre o filme, o que é que acharam, que entretanto também vou estar para lá responder. Se tiverem outros temas que querem que eu comente, também podem escrever lá nos comentários, que eu vou tentar investigar sobre e falar sobre. Por isso, malta, o episódio fica por aqui. Eu espero que tenham gostado. Já sabem que os horários de episódios são aos Spotify no domingo e às segundas no YouTube. Portanto, apareçam cá semanalmente para novas temáticas, novos assuntos. E vamos ver se vamos ter um ano porreiro, né? Que o ano 2022 foi um ano difícil. Mas pronto. Malta, eu sou Saturno. Espero que estejam bem e vejo-vos na próxima. Tchau.